Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Santa Maria Virgo Mater, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa fé, que é a realidade do crucifixo, né? Este que é o símbolo que identifica as igrejas católicas. Toda igreja católica que você vá tem um crucifixo. Mas será que este símbolo ele é meio retrógrado? Será que quer mostrar que Deus é um Deus castigador, severo, punitivo? Ou então que a fé ela é masoquista porque sempre está em busca do sofrimento. Ou então, na Sexta-feira da Paixão que acontece a adoração à Santa Cruz, será que é ali que é aquele argumento que os protestantes gostam de usar para falar que os católicos são idólatras porque adoram imagens, Maria, os santos e por aí vai? Então, neste vídeo a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa dinâmica e também preparar o nosso coração aí para a Semana Santa. Eu espero que vocês gostem e eu vou deixar também como referência algumas indicações para vocês aqui no box de informação lá no nosso Drive. Uma carta que é, assim, obrigatória para nossa leitura da Salvifici Doloris de São João Paulo II, que é o sentido cristão do sofrimento humano. Então, você pode ler essa carta maravilhosa, que eu também trouxe muitas inspirações dessa carta para esse estudo, e também 2 livros, A Sabedoria da Cruz, do Padre Francisco Faus, que é um livro muito interessante, que mostra essa dimensão do que é a cruz, do que é o fardo, que a gente também coloca fardo sem necessidade, mas a cruz genuína, também como vivê-la, e também o livro de São Luís de Montfort, Carta aos Amigos da Cruz, é um livro um pouquinho mais denso, mas também muito interessante, e que também possa aí te ajudar também a complementar os seus estudos. Bom, então o primeiro ponto que nós vamos analisar é essa dimensão do culto, da adoração, se os católicos adoram só a Deus ou também as imagens, aos santos, Maria e por aí vai. Como que é essa dimensão? Então primeiro a gente tem que deixar isso bem claro. Na igreja nós temos 3 formas de culto, Que nós temos o culto de latria, que nós falamos, Que é um culto de adoração. E esse culto, ele é destinado somente para Deus. Certo? Nós temos o culto de hiperdulia. Esse culto ele é destinado para Nossa Senhora. Ele é um culto mais especial do que aos santos, mas é ainda um culto diferente do de latria, E aqui temos o culto de dulia, que é o culto aos santos. E nós podemos classificar também de acordo com os méritos, com as honras, se foi a questão das virgens, ou se é a questão dos mártires, ou se é a questão dos doutores, que deixaram um legado no ensino, e também o clero, que pode ser padre, os presbíteros, o bispo e tal. Só para a gente entender essa questão, da hiperdulia e da dulia. Estes cultos, eles são destinados aos santos como uma forma de honra, de veneração, de respeito, de admiração, mas não pelo santo por ele mesmo ou por Nossa Senhora por ela mesma, mas sempre vendo a grandeza de Deus operada na vida deles, louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor fez em suas vidas. Por exemplo, Nossa Senhora, que fala no Magnífica, A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez de sua serva, por isso dorem, pois, todas as gerações me chamarão de bendita, porque operou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então a gente sempre louva a Deus na vida deles. Então é um culto de dulia e hiperdulia, Ou seja, é um culto a Deus, a adoração a Deus, mas vendo também este louvor pela operação que Deus fez na vida deles. E no caso de Maria, é um culto de hiperdulia, ou seja,
É um culto acima da adulia, mais especial, porque Nossa Senhora tem um papel específico na redenção. Ela é a mãe de Deus, não é uma mulher qualquer, né? Então nós temos um carinho a mais por Nossa Senhora, mas ainda é um culto de adulia, não é um culto de latria, porque Nossa Senhora ela não é deusa, ela é criatura, né? Como, né? Na dimensão humana mesmo. Então é um culto de hiperdulia. E o culto de latria é um culto mesmo que é aquilo que o Senhor nos pede, né? É adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto, né? Ou seja, essa dimensão de adoração, de depositar a esperança da salvação no Senhor. E por que nós fazemos este culto também aos santos, né? A questão de Nossa Senhora, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. E como diz lá também em Hebreus 6,12, né? Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Eles já herdam as promessas das bem-aventuranças, então quando nós olhamos para as suas virtudes, seu caminho de fé, aquilo que também foram seus combates, as suas superações, nós também podemos nos espelhar e também buscar essa virtude para a nossa vida. Ou como também diz a dimensão do corpo místico, lá em São Paulo, né? Em Coríntios 12, 25, 27, que nós somos um corpo de Cristo. E que se o membro é honrado, todo o corpo é honrado junto. Então, quando nós honramos um santo, honramos a Virgem Maria, nós também estamos honrando de certa forma, todo o corpo místico de Cristo, né? Aí, na Sexta-feira da Paixão, então, acontece lá a celebração da cruz. E nós falamos, né, adoração à Santa Cruz. Inclusive, a liturgia prevê que nós façamos a genuflexão no crucifixo, né? A gente faz a reverência mesmo de adoração. E isso aí não é um negócio de ficar adorando, né? É outra coisa que não é só Jesus. E a gente tem que esclarecer aqui alguns pontos, né, que eu vou falar um pouquinho mais no nível teológico, mas para a gente entender que existe uma raiz também de diferença entre a visão católica e a visão protestante, e que muitas vezes nós somos influenciados pela visão protestante, e aí começa todos esses questionamentos, essas questões de achar que a gente está fazendo algo errado, e na verdade não tem nada demais. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele nos ilumina essa dimensão da adoração à Santa Cruz, que fala assim: se, pois, nos referimos à cruz mesma onde foi Cristo crucificado, ou seja, quando nós vamos na Sexta-feira da Paixão, naquele momento ali da cruz, a gente está ali, no caso, com uma cruz, é claro, né? Que tem uma imagem ali, mas a gente está fazendo a referência à cruz mesmo de Jesus Cristo. De um e outro modo, deve ela ser venerada. Primeiro, porque nos representa a figura de Cristo estendido nela. Segundo, por causa do contato dos seus membros e por ter sido embebida do seu sangue, por onde de um e outro modo é adorada pela mesma adoração, porque o é Cristo, isto é, pela adoração de latria. Por razão do contato dos membros de Cristo, adoramos não só a cruz, mas também tudo o que é de Cristo. Então, gente, para a gente entender um pouquinho essa dimensão, nós também temos que aprofundar um pouco na questão teológica. Eu vou passar aqui rapidinho só para a gente clarear esse tema, porque às vezes realmente algumas influências protestantes podem invadir também a nossa consciência e aí trazer muitas confusões também na questão da compreensão da fé, da teologia. E às vezes a gente nem sabe, mas lá na frente a gente vive aquele problema, mas porque aconteceu essa situação dessas influências, né, decorrentes aí das ideologias e também de uma outra vertente teológica do protestantismo que é diferente do catolicismo. Então, olha só, como é que foi essa questão do pecado original, né, a marca da questão da concupiscência, né, que é essa luta do nosso coração, que é um campo de batalha. Você não precisa de ter um doutorado para poder enxergar no seu coração que existe uma luta, né, no seu coração de fazer o mal que você não quer, de às vezes, né, pisar na bola, fazer alguma coisa ruim, ou às vezes você lutar para ser virtuoso. Essa luta que acontece no nosso coração é devido à marca da concupiscência, que para nós católicos né, para a cristologia, né, teve a questão do pecado original. Só que aí o que aconteceu? Para nós católicos, nós fomos lavados do pecado original. Nós somos lavados no batismo. Então nós não temos mais o pecado original. Foi apagado, né? Mas deixou a marca da concupiscência. Ou seja, o pecado original, ele enfraqueceu a natureza, né?
ele trouxe um enfraquecimento à natureza. Só que para o protestante, o que ele pensa? Para o protestante, não é assim. Para o protestante, o que aconteceu? O pecado original, ele destruiu a natureza. E aqui que está a grande diferença. Ou seja, para o protestante, a natureza foi destruída pelo pecado original. Então, como vai ser a questão da redenção? Nós vamos ser salvos, na visão protestante, pelo revestimento dos méritos de Jesus Cristo. Então, nós vamos chegar no céu, vamos ter acesso à visão beatífica de Deus, porque estaremos revestidos dos méritos de Cristo. Mas a natureza, ela é destruída. Por isso que os protestantes não acreditam nos santos, porque não é possível haver santidade, né, no sentido pleno da palavra, porque nós sempre teremos essa natureza destruída. É por isso que para o protestante é somente o sola fide, né, ou seja, somente a fé que me faz ter acesso a Deus, porque as obras, por mais que eu faça aqui na terra, sempre são marcadas pela natureza corrompida, que é destruída. E vem o porquê que os protestantes não gostam de Maria, porque Maria, ela é só mãe da parte da carne de Jesus, da natureza, nessa dimensão que, embora eles tenham a visão de que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas a carne é somente a carne. Para nós católicos, nós vivemos a fé e as obras. Por quê? A fé sem obras é morta, como diz São Tiago. Então nós temos que viver a nossa fé e também as obras. As obras nos associam também pelos méritos dessas obras que são dadas a nós por graça de Deus, não é pela minha força, mas que é uma dinâmica diferente, né? Vocês conseguem ver, porque, ou seja, se enfraqueceu, ela não destruiu a natureza. Eu posso realmente ser santo, porque eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado do mundo. Então ele arranca, né? Qui tollis peccata mundi, né? Ele vai até o nosso coração e arranca todas as raízes do pecado. Eu posso sim realmente ser santo. Para nós católicos, nós vamos chegar no céu completamente santos, divinizados por Jesus. Porque também eu penso assim, seria muito ilógico Jesus, ele fazer todo um trabalho de redenção, de salvação, para deixar, tipo assim, o trabalho pela metade, né? No sentido assim, de que, não, fica aí com a marca do pecado destruído. Não, Jesus veio fazer uma restauração completa. E aí que está uma diferença mesmo substancial, que é na questão da humanidade de Jesus. Nós católicos adoramos Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, corpo, sangue, alma e divindade. Nós adoramos a humanidade de Jesus também. E o protestante não, ele desconsidera a parte desta humanidade. E para nós católicos, por isso que, por exemplo, toda ação sacramental, ela é essa humanidade de Jesus que nos toca, né? Por exemplo, a Eucaristia, que é a carne de Jesus, né? Minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não é uma metáfora, mas Jesus está falando de uma forma literal. Quando a gente for estudar a Eucaristia, a gente vai ver tudo isso na etimologia também. Mas é essa dimensão dessa humanidade de Jesus que nos toca pelos sacramentos. De um Jesus que vem na nossa humanidade para nos elevar para a sua divindade. Um Jesus que vive em tudo a condição humana, exceto no pecado. Que participa das festas de casamento, que visita as famílias, que cura e liberta os marginalizados, que está em contato com a população, que ensina as pessoas. Então, este Jesus que vive plenamente a sua humanidade, é por essa humanidade que ele nos eleva para a divindade. Ele toca na nossa humanidade. Esta é a visão católica, que é diferente do protestante. O protestante é o sola fide, somente é a fé. É por isso que tem os jargões, né? O pare de sofrer, essa questão dessa rejeição mesmo, até essa dimensão da cruz, o sentido do sofrimento, porque tudo isso é da destruição da natureza. Não existe ali, claro que existem, né, muitas vertentes no protestantismo. Hoje tem 50 mil denominações, cada uma falando uma doutrina. Então é difícil você falar uma coisa assim, essa é a linha protestante, mas estou falando no nível geral, né? Então, assim, o pare de sofrer, né? Toda essa dimensão que realmente não é ligado à questão da humanidade.
Na humanidade de Cristo, ali está Jesus todo. Na divindade de Cristo está Jesus todo. Jesus é uma pessoa divina na sua união hipostática, como nós falamos na teologia. É por isso que Maria ela é a mãe de Deus, porque ela não é só mãe da parte humana de Jesus. Ela é a mãe da pessoa Jesus, que é Deus. Né? Isso a gente vai ver também depois no dogma de Nossa Senhora Maternidade Divina. Mas em todas as partes está Jesus total. Então, por exemplo, na missa, quando você comunga o corpo de Cristo, ali está corpo, sangue, alma e divindade, está Jesus total. Mesmo que você não comungue em duas espécies. Uma pessoa, por exemplo, que é celíaca, né, que ela não pode ali comungar a hóstia consagrada por causa do trigo, porque acontece a transubstanciação, né, ou seja, a mudança da substância. Ali realmente é Deus, é Jesus que está ali, a carne de Cristo. Mas acontece a manutenção da matéria, mas acontece a transubstanciação. Então ela não vai comer, né, não vai ali comungar a hóstia consagrada, mas ela vai tomar, ela vai beber o sangue consagrado. Ali também está Jesus, no seu corpo, sangue, alma e divindade, né? Então, quando nós adoramos Jesus ali na cruz, na sua humanidade, nós não estamos adorando somente um ser humano que morreu na cruz, mas é Jesus na sua humanidade, divindade, toda a sua dimensão completa. Vamos entender um pouquinho a importância do crucifixo para a nossa vida, por que nós devemos ter sim crucifixos nas nossas casas, também nas igrejas, né? Não podemos tirar o crucifixo, gente, da igreja, né? Eu conheci muitas igrejas, né, no meu tempo de missão. Infelizmente, eu fui em igrejas assim que não tinham crucifixo. Pode sim ter ali imagens da ressurreição, mas precisa sim continuar a referência do crucifixo, porque ele está um mistério da nossa salvação. Nós vamos refletir aqui alguns pontos. Mas é importante também você, como católico, fazer a entronização da cruz na sua casa. Eu vou deixar também um link aqui que pode falar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da entronização. Melhor do que deixar a Bíblia lá no Salmo 91 aberta, tomando poeira lá na estante, né? Então deixa a cruz, né, na sua casa, precisa ter um crucifixo. O primeiro ponto é que a nossa cruz não é vazia, né? Ela teve um preço, né? Então, como fala, né, sem dor, sem glória. Então, para nós alcançarmos a ressurreição, passa-se pela cruz, passa-se pelo sacrifício, né? É como diz lá Pascal, né? De todas as gotas que Jesus verteu, né, ali na cruz, uma tinha o seu nome. Então também neste caráter de que nós estamos associados à cruz de Cristo, e ali houve um preço, né? Alguém pagou um preço. Igual eu falo assim, eu queria tanto ser como Santa Teresinha, como Santos. Paga o preço, né? Como fala lá pro jovem rico. Eu já vivo os mandamentos, mas eu quero fazer algo a mais. Então vai, vende tudo, dê aos pobres e me siga. O que é isso? É o convite aos conselhos evangélicos, que é a pobreza, a castidade e a obediência, cada um no seu estado, casado, consagrado, padre, leigo. A cruz também é um sinal de proteção, como mostra lá em Êxodo 12:13, né, que quando o anjo da morte passou ali naquela região, as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro nas portas não eram alcançadas por aquele mal. Então também a cruz nos mostra que nós estamos sob a proteção de algo maior que nós. Também o crucifixo nos mostra uma dimensão de cura, né, de saúde, igual quando lá no Êxodo, né, fala daquelas pessoas que estavam murmurando contra Deus, e aí teve aquela praga ali da serpente que picou várias pessoas, e aí Moisés leva, né, uma haste com a serpente, todos que olhassem seriam curados, fazendo uma referência já, numa prefiguração à cruz de Cristo, lá em João 3, 14 e 15, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós olhamos para o crucifixo, a gente vê que ali Jesus morreu, o único inocente, por causa do meu pecado. A cruz de Cristo é a causa do meu pecado. Eu vejo essa prova de amor de um Deus que pagou o preço, né, que eu deveria, né, da minha dívida. Quando eu vejo esse amor de Deus sobre mim, que Ele me libertou, que Ele me salvou, que as minhas feridas já estavam ali, né, que tudo que eu vivi no meu passado, no meu presente e que eu ainda vou viver, já estava na cruz. Nós somos curados, como fala a palavra, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos curados. A cruz de Cristo também ela nos mostra esse caráter de redenção, né, de restauração, como fala lá em João 3, do versículo 16 ao 17.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, né? Então, ter a misericórdia com o pecador, não com o pecado, mas com o pecador, que ele não veio para condenar os seus erros, os seus problemas, tudo aquilo que você já viveu, a sua história, mas para te salvar, para te resgatar para esta vida em plenitude. Além desses pontos, também o crucifixo nos dá força, né? Porque tudo posso naquele que me dá força. A gente vê ali também nesse olhar transcendente que houve ali uma superação da morte, que foi vencida para a ressurreição. Então também transformar a dor em força, né? Superar os obstáculos, superar as dificuldades que acontecem na nossa vida. Também ela faz nós mantermos o nosso coração, né? Fazer a manutenção do coração. Porque quando nós nos deparamos com o sofrimento de outras pessoas, também os nossos, dos nossos familiares, isso nos abre para a solidariedade, para a compaixão. Nós também nos libertamos da timidez, porque eu me liberto daquela opinião que eu faço de mim mesmo ou do que os outros fazem de mim, para questões mais elevadas, para valores maiores que a mim mesmo. Então essa manutenção do coração, de não deixar ele virar ter uma esclerocardia que a gente fala, né, que é esse endurecimento do coração, mas de mantermos sempre em caridade e em solidariedade. A questão do crucifixo é o que? A reconstrução do bem, né? Isso aqui é muito interessante, porque que acontece, né? Muitas pessoas questionam. Oh, gente, minha letra não tá muito legal não, mas é só pra gente, né, acompanhar, né, pra gente não perder as ideias. Então, a reconstrução do bem, né? Então, muitas vezes pode acontecer aqueles indagamentos, né, do mal. Por que o mal existe? Ah, porque Deus é mal, porque Ele faz, né, o mal, deixa o mal acontecer. Nós temos que ter essa consciência que a existência é essencialmente um bem e que se acontece um mal é porque houve uma ausência ou distorção do bem. Não é culpa de Deus, mas provocada pelo livre-arbítrio do homem, né? Então a gente também tem que ter essa questão. O mal não é culpa de Deus. Com o processo de conversão, nós podemos estancar o mal com o amor. O amor ágape, esse que é o amor mesmo, caritas, né? Não um amor aí que só visa a recompensa, ou primeiro eu, depois os outros, mas esse amor que é capaz de se contrariar pelo bem do outro, pela felicidade do outro, de não buscar as recompensas, de ter esse amor, assim, doação, né? Então, assim, tudo isso vem dessa reconstrução pela conversão, que também estanca todo o mal. Também, né, a cruz ela nos faz uma reflexão sobre a morte. E quando nós nos deparamos com a morte, isso também nos abre ao transcendente, de forma que nós pensamos, o que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas têm realmente como substância para a vida, né? O que eu estou deixando de legado, o que eu estou fazendo para a vida das outras pessoas, qual que é o impacto que as minhas escolhas, que a minha vida tem proporcionado aos outros. Então, quando nós nos deparamos com a morte, quando nós vamos a um velório, né, a gente não tem essa reflexão mais profunda da existência, dos valores. Então essa reflexão também nos mostra a buscar questões mais altas, mais elevadas. E isso é muito importante, né, porque um dia você também vai ser o protagonista de um velório, você vai morrer um dia também. Então, o que você está fazendo da sua vida? Quais são os impactos? Essa reflexão também nos aprofunda no mistério e nos eleva ao transcendente. E por fim, né, eu queria deixar aqui uma deixa da encíclica, né, da carta Salvifici Doloris do São João Paulo II, que eu achei assim fantástico, uma expressão que ele colocou, né, da questão do imperativo da fé. Eu achei uma delícia essa expressão, porque é uma reflexão pessoal minha, então se eu estiver errada, me corrija. Mas ele fez, né, esse link, né, do imperativo da fé com o imperativo categórico de Kant, né, para quem entende de filosofia, abrir um parênteses aqui. Porque o que o imperativo categórico de Kant fala, né, a questão da ética e da moral, né, como se nós fôssemos um legislador universal e que nossas condutas devem então guardar, né, essa moral, essa ética, mas será que para a questão do sofrimento, ela é suficiente, o imperativo categórico, né? Mas o imperativo da fé. E aí São João Paulo II, ele responde
com o exemplo, por exemplo, de Jó, né? Teologicamente, filosoficamente, fantástico, que Jó era uma pessoa boa e mesmo assim ele sofreu, mesmo assim ele também participou do sofrimento. E se ele fosse uma pessoa, né, que só pela moralidade, uma pessoa que, nossa, fez tudo certinho, nunca vai acontecer sofrimento, né? Então os moralistas nunca sofreriam, as pessoas boas nunca padeceriam também o sofrimento. Mas essa questão, né, que o sofrimento, ele não é só uma questão de justiça para a reparação das nossas penas, mas também algo fundamental. O que será? E o sofrimento, ele também faz algo importantíssimo, que é o amadurecimento. E aqui também nós podemos avaliar o amadurecimento como a própria santidade, né? Porque como fala lá em Efésios 4, né, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o sofrimento não é somente um pagar penas ali pela justiça, senão os bons eles não sofreriam, mas também existe algo de misterioso no sofrimento que nos abre ao transcendente, porque o sofrimento ele abre, né, o nosso coração para as forças salvíficas de Cristo na nossa humanidade e com isso também promove este passo a mais, esse degrau a mais na santidade também que vem com a maturidade. O sofrimento nos amadurece. E para concluir, gente, eu vou deixar para vocês um exercício. Eu vou deixar um exercício para vocês para poder fazer mesmo essa reflexão mais aprofundada também da realidade, daquilo que é o crucifixo, não ver só como um objeto religioso. Para a gente aprofundar essa visão contemplativa, eu vou passar um exercício para vocês. Vocês vão tirar um tempo da sua semana, do seu dia, e vocês vão contemplar uma realidade. Eu não sei qual realidade que você vai ver naquela hora. Às vezes pode ser uma mãe cuidando de um filho, um pai buscando um jovem, um filho da escola, ou um gari que está varrendo a rua, ou uma pessoa que está fazendo uma entrega de alguma mercadoria para alguma loja. Você vai olhar essa realidade que parece objetiva, tão corriqueira do nosso dia, mas fazer uma contemplação daquela realidade e tentar enxergar as motivações, aquilo que está passando no coração deles, o que eles viveram naquele dia, se eles estão felizes, se eles estão tristes. Fazer essa interpretação de algo objetivo ali que poderia ser, mas para aprofundar neste olhar. Isso que nós precisamos, este olhar contemplativo, para poder também enxergar na cruz de Cristo não só sofrimento, dor, tanta coisa assim como se Deus fosse severo, como se daqui a pouco é minha vez, né? Mas que realmente é este amor, este entendimento mais amplo da realidade, né? E aí, se você alcançar 4 pontos, você já ganhou cum laude, né? Que a gente fala, que é a doutrina dos transcendentais de Santo Tomás de Aquino, né? Se você conseguir chegar, através dessa contemplação, em um ponto de verdade, na verdade como liberdade, como libertação mesmo, né? Da questão da contemplação da verdade de Deus, aquilo que é a bondade, né? Você enxergar ali um aspecto de bondade, um aspecto de unicidade e também de beleza, se você enxergar a beleza. Então, se você alcançar um desses 4, você já superou o exercício, porque você já foi para a doutrina dos transcendentais de Santo Tomás de Aquino e já conseguiu ali ter um pouquinho dessa luz de Deus para o seu coração. Mas não estou nem exigindo, né, este resultado já com louvor, mas se você conseguir aprofundar aí o seu dia em alguma cena e tentar ver mais do que se vê daquela realidade, você já com certeza fez um ótimo exercício e também vai conseguir contemplar melhor a cruz de Cristo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta reflexão. Se você gostou, clica aí no gostei, divulgue para os seus amigos para que mais pessoas possam também se aprofundar, conhecer melhor essa dimensão da cruz, do crucifixo, do sofrimento. E se inscreva no canal para você receber todos os nossos vídeos e acompanhar os nossos estudos, tá bom? E é isso, gente, ó. Um grande beijo para vocês, graça e paz.